Fala galerinha, olha nós aí de novo, mais uma quinta-feira para aquela super live, aquele conteúdo bacana de APH. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Denis da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também componho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui faço parte da equipe pedagógica e do grupo Estuda Mais Brasil, além da equipe pedagógica, né? Eu consigo também às vezes participar de algumas aulas práticas na presença, na parte presencial, né? Bacana, galera. Para quem não me conhece, então, me apresentei para vocês rapidamente, resumidamente, mas hoje o conteúdo vai ser um pouquinho diferenciado. Antes disso, a gente vai falar sobre os recados, tá? Galera, o pessoal que está solicitando certificado, depois que você solicita o certificado e você efetua o pagamento, a equipe tem 10 dias para fazer a confecção do certificado, ok? Então tenha um pouco de paciência, por favor. A equipe tem bastante certificado para fazer, fiquem tranquilos, seu certificado vai chegar, ok? 10 dias depois que você efetuou o pagamento, a equipe vai ter para confeccionar o seu certificado, ok? Nós também temos o grupo da jornada do mundo socorrista. Galera, no mundo do socorrista, quem tem acesso à plataforma do mundo socorrista tem acesso a várias vagas de emprego em todo o Brasil, certo? Além de ter um desconto de 50% no certificado. Além de ter um curso de suporte básico de vida embutido na plataforma. Além de ter acesso a todas as lives. E hoje nós estamos na live 93, certo, Kailane? Muito bem, muito bem. Daqui a pouco a Kailane vai se apresentar para vocês nas perguntas. Por hora, a gente vai dar sequência aqui falando então sobre o conteúdo. E o conteúdo de hoje ele é um pouquinho... como que eu vou falar? Um pouquinho diferente, né? Mas é voltado para o APH também e que acontece com frequência no atendimento pré-hospitalar. Emergências psiquiátricas e resgate técnico no APH. Vamos lá então, galera. Quando a gente fala de emergências psiquiátricas, envolve aí um grande número de ocorrências com surtos psicóticos, né? Surtos psiquiátricos, enfim. Há a necessidade, obviamente, de ter socorristas treinados e preparados para realizar essa abordagem um pouco mais técnica, que a gente chama então de abordagem técnica ou resgate técnico, que é utilizado no APH. Quando a gente fala dessa abordagem um pouco mais técnica, existem alguns cursos, né, que são voltados para isso, mas para nós do APH, tendo uma noção básica, conseguindo usar os gatilhos corretos, a gente consegue ter uma interação com a pessoa ali que está tendo o surto psicótico, psiquiátrico, né? Então é mais tranquilo quando você consegue ter essa interação, esse contato, essa confiança com o pessoal, tá? Então, quando eu falo, né, de emergências psiquiátricas, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de emergências psiquiátricas que acontecem no APH. E é necessário, obviamente, oferecer um suporte adequado para cada um desses pacientes, tá? Para cada um dos pacientes é necessário que você consiga oferecer um suporte adequado. Quando eu falo, então, sobre a emergência psiquiátrica, é importante que as pessoas compreendam as principais emergências psiquiátricas e os seus sintomas. Há necessariamente sintomas? Há alguns casos sim, outros casos não. Avaliando e lidando com componentes ou com comportamentos suicidas, comportamentos violentos, alguns sim, tá? Alguns têm um comportamento suicida, outros têm um comportamento violento, outros nem tanto, é um pouco mais tranquilo. Todavia, cada caso é um caso, e quando a gente fala do resgate técnico, da abordagem técnica a esses casos, não pode ser feito por qualquer pessoa, tá? A pessoa tem que ter pelo menos um bom treinamento para realizar essa abordagem técnica. E aí exige uma grande compleição aí de equipamentos, exige um público
treinado e sincronizado para realizar essa abordagem técnica. Todavia, nem sempre a gente tem, né? E nem sempre tendo, então fica difícil. Mas um contato direto com a pessoa que está em surto ou está querendo, né, tentando se suicidar de alguma forma, quando eu falo em fazer esse contato, esse primeiro contato ele tem que ser um contato de confiança. E contato de confiança inicia-se sem mentiras, tá? Então, se você vai fazer um contato com a pessoa que está em surto ou que está tentando se matar, você precisa criar um vínculo de confiança no primeiro momento. Criar esse vínculo de confiança no primeiro momento não é fácil, tá? Pode acontecer de você iniciar ali uma conversa. Num primeiro momento, essa pessoa aceita muito bem o teu primeiro contato e a partir do momento ele não aceita mais, tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa que está tentando se dar é um caso, cada quadro e etapa de evolução desse quadro é um caso diferente. Então é bem complexo falar sobre isso. No entanto, existem algumas situações que você consegue criar um vínculo. Uma vez que você consegue criar o vínculo, né, aquele vínculo de confiança, aquele contato de confiança, você consegue evoluir com calma nesse atendimento, ou seja, nesse contato. Essa evolução calma, ela deve acontecer, ela vai acontecer em vários tipos de ambientes ou locais, né? Essa questão de ambientes ou locais pode se alterar, né, pode alterar o tipo do vínculo também. Às vezes um vínculo de confiança é um vínculo que você não pode se aproximar dessa pessoa. Às vezes a pessoa está em cima de um prédio, quer se jogar lá de cima, e aí você não pode se aproximar dela. Bem como se a pessoa está armada e tal, e aí você não pode se aproximar dessa pessoa. Você nunca sabe qual vai ser a reação dela. A partir de qualquer momento ela pode investir contra a equipe, contra a pessoa que está fazendo essa abordagem, bem como agarrar a pessoa e pular do prédio. E vai fazer o quê? Então, é um vínculo de confiança, Todavia, existem alguns cuidados a serem tomados. Então, vamos com calma nesse primeiro momento. As técnicas e equipamentos de resgate para a situação de emergência, as técnicas é um pouco emocional, certo? Então, às vezes você consegue entrar na parte emocional. Depois que você cria um vínculo, você conseguir entrar na parte emocional dessa vítima, dessa pessoa que está tentando suicidar, é mais tranquilo. Até que se cria esse vínculo, é mais complicado. Uma vez que você consegue criar um vínculo, consegue descobrir por que essa pessoa está querendo se suicidar, então fica mais fácil você entrar no emocional. Muitas das vezes, existem vários tipos de pessoas, né, que tentam. Muitas das vezes não é fácil você entrar, até porque às vezes a área em que essa pessoa tem esse problema e tal, enfim, que levou ela a tentar fazer isso, não é uma área que você domine. Então, se não é uma área que você domine, você entrar num bate-papo de confiança com essa pessoa, automaticamente você não vai saber muito, não vai ter muitos argumentos para interagir com ela. E aí você vai ter que ser realmente técnico, que é ser humilde no primeiro momento, baixar a cabeça e falar: olha, eu não sei da sua área, não entendo do que você está falando, mas estou aqui disposto a conversar com você e ouvir o que você tem para me falar. Né? Nessas questões mais tranquilas, pode ser feita, né, nos casos de tentativa de suicídio, pessoas que estão dispostas a conversar. E aí, quando a gente fala no quadro psiquiátrico mesmo, é bem mais complexo, né? Quando a pessoa está em surto psicótico, fica bem mais complexo o atendimento. Muitas das vezes não é um atendimento que você vai conseguir conversar muito com a pessoa. Vai ter que realmente usar da força e fazer um controle, né? Fazer a contenção física dessa pessoa. E usar da força é uma força de forma técnica, né? Geralmente, a gente tem um manejo apropriado para o paciente. Tem. Sempre consegue aplicar? Não, nem sempre tem a quantidade de gente, ou seja, de pessoas. A preferência mais utilizada, ela exige que tenham 5 pessoas para fazer a contenção física de um caso psiquiátrico.
Como que você vai fazer essa contenção física em um caso psiquiátrico de uma pessoa em surto, uma pessoa que não ouve nada que você fala e que não, ou se ouve não está disposta à conversa, ou que está em um estado alucinógico completamente descontrolado? É fácil? Não, não é fácil. Então, fazer essa contenção física exige que em um primeiro momento você consiga chegar até a pessoa e não deixar com que ela te agrida. Chegar até ela e não deixar com que ela te agrida é fácil? Não, não é fácil. Consegue, mas exigem que você domine algumas técnicas de aproximação, chama atenção e deixa essa pessoa deixa você conseguir se aproximar, se caso o teu vínculo de confiança não está surtindo efeito. Exemplo, a vítima está muito surtada, você fez um contato, fez uma comunicação sem sucesso, a vítima realmente está em outro planeta e não tem como fazer um contato, né? Completamente alucinado. Tem como fazer esse contato? Não, não tem. Uma vez que não tem como fazer esse contato, fica um pouco mais difícil você realizar uma abordagem, né, nesse quesito, certo? Uma comunicação eficiente funciona às vezes? Às vezes funciona. Às vezes funciona. Quando o paciente realmente tem condição de interagir contigo. Muitas das vezes ele não tem, e aí você vai ter sim que usar da força para realizar uma abordagem multidisciplinar, que a gente chama, né? No entanto, o paciente em emergências psiquiátricas, nem sempre ele quer fazer alguma coisa de mal contra você, né? 90% das vezes ele não quer. Ele só quer ficar no planeta dele, lá no mundo dele, e aí conseguir uma colaboração entre os profissionais com a vítima é difícil. No entanto, se a gente conseguir criar esse vínculo e entrar em contato com essa pessoa, é mais fácil. Não conseguiu, vai ter que fazer a contenção. Essa contenção deve acontecer pelo menos com 5 pessoas. Pelo menos com 5 pessoas. Essas 5 pessoas devem saber fazer essa abordagem, né? Devem saber fazer essa abordagem. Como que deve fazer essa abordagem? A gente deve se aproximar dessa vítima pelas costas, fazendo um controle na cabeça e tal. Uma vítima vai pegar num braço, a outra vai pegar no outro, vai pegar numa perna, vai pegar no outro, e aí você vai levar a vítima ao solo. Não necessariamente ao solo, porque a gente leva direto na prancha e faz a estabilização dessa vítima, ou seja, a amarração dela. É uma contenção física, é um protocolo que exige que se use da força, bem como é um protocolo que exige muita técnica. É fácil? Não, não é fácil. Funciona? Funciona, tá? Mas as equipes têm que estar treinadas ou pelo menos conhecerem muito bem o protocolo para que ele seja aplicado de forma eficiente. Uma vez contida, então, realizada a contenção da vítima e se conseguir fazer a contenção física dela, agora sim a gente vai tentar uma conversação novamente. Muitas das vezes, se você já apelou para a contenção física, é porque o contato verbal não funcionou. Muitas das vezes, depois que a vítima, né, está contida, aí ela resolve conversar contigo. Aí não é necessariamente um caso psiquiátrico, é mais um caso de vítima brabinha e tal, aquela coisa da vítima que não quer conversa com ninguém, quer bancar de braba, e aí depois que está contida, aí resolve conversar e aí fica mais fácil. Até que seja contida, até que isso aconteça, não tem como saber se exatamente ela está em surto psicótico, né, sem que tenha um histórico, né, não tem como saber exatamente, ou se realmente ela é uma pessoa que está apresentando alterações naquele momento e daqui a um pouco possa voltar a uma questão, a um quadro mais lúcido e voltar a interagir com a equipe. Muitas vezes eles esperam ser contidos para daí querer interagir com a equipe, ficam experimentando para ver até onde a equipe vai, para ver se a equipe vai fazer alguma coisa ou não. Acontece isso bastante também. Identificar, né, sinais e sintomas de emergência psiquiátrica. Como que a gente vai identificar? Normalmente, quando entra a ocorrência, o solicitante já fala, olha,
a pessoa, né, filho, pai, mãe, o vizinho, enfim, tem problema psiquiátrico e tal, tá em surto, não tomou a medicação e tal. Então quando a gente já chega meio sabendo o que está acontecendo, meio preparado para isso. Alguns são completamente alucinados, não são agressivos, o que você falar com eles, eles aceitam, tá tudo certo, e ficam lá viajando, que nem os outros, viajando na maionese. Outros não tem nada que você consiga dizer que vai conseguir realizar um contato, e aí é só a questão da contenção mesmo. Existem alguns sinais e alguns sintomas do transtorno psiquiátrico, não é para o socorrista, isso não é feito no APH. No APH é feito apenas a abordagem e a contenção quando necessário. Se a abordagem não surtir efeito, a contenção e o transporte para o hospital, medicação, e aí sim depois inicia-se uma observação e um tratamento com essa vítima, né, levando no psiquiátrico e tentando acertar a medicação. Outros fazem troca de medicação e daí apresentam alterações, outros esquecem de tomar a medicação, outros misturam droga, outros misturam álcool com o remédio, e aí fica daquele jeito, surta, vira no bichão, e aí é bem complicado lidar com essas situações. Então cada caso é um caso. 99% das vítimas de surto já são diagnosticadas, né, com problema psiquiátrico, já estão em tratamento, mas muitas das vezes envolve bebida alcoólica, outras vezes envolvem drogas, outras das vezes simplesmente esqueceu a medicação, ou quer se livrar da medicação e para de tomar, e na sequência apresenta esses quadros aí de surto. É fácil identificar isso? Não. Né? Só para a família realmente que está ali, que consegue ter esse contato e identificar e tentar ver o que está acontecendo. Muitas das vezes as equipes de emergência não conseguem saber o que está acontecendo, já vai chegar quando a vítima já está em surto, e aí sim, vai entrar com as técnicas de resgate técnico, ou seja, manejo da situação, né, tentar manejar a vítima em pânico, paciente surtado, psiquiátrico, tentar fazer a contenção. Muitas das vezes não tem como fazer isso no primeiro momento, tem que pedir apoio. As equipes, né, trabalham geralmente em 2 ou no máximo 3, e aí vai ter que chamar apoio da polícia militar ou enfim de outra equipe para conseguir fazer essa contenção. E aí se faz uma restrição mecânica com o uso adequado de dispositivos de contenção. Nós usamos hoje, né, os dispositivos de contenção, no primeiro momento a própria força física, né, dos agentes, na sequência a imobilização da vítima na prancha com bandagens. Geralmente as bandagens funcionam maravilhosamente bem. Uma vez contido o paciente, dificilmente vai ficar em surto. Às vezes eles ficam mais agitados ainda. Muitas vezes eles continuam viajando em Nárnia, que nem diz um colega meu, e aí a gente consegue transportar para o hospital. Não consegue se aferir sinais e sintomas dessas vítimas, né? É praticamente impossível, mas é necessário fazer a avaliação e a estabilização do paciente, ou seja, estabilizar ele, amarrar e conduzir. Não tem muito o que se faça. Na avaliação inicial, então, você já percebe que é uma vítima em surto, às vezes grita, às vezes está agressiva e tal, e aí você já sabe que precisa de apoio, já vai pedir apoio, qual que é o teu apoio que vai vir. Às vezes é a polícia militar, às vezes é bombeiros, às vezes são outras instituições de resgate, bem como uma equipe auxiliar do SAMU. Uma vez atendido, então, estabilizado, essa vítima é encaminhada para o hospital. No hospital é feita medicação para acalmar e resolve rapidamente. Depois inicia-se então um acompanhamento pós-atendimento, que a gente chama, que aí é quando a pessoa recebe o atendimento e aí começa a fazer o tratamento daquele que não fazia, os primeiros casos, ou aquele que esqueceu de tomar medicação, é orientado quanto ao uso, e aquele que mistura droga com medicação e com bebida, não vai ter jeito, mais cedo ou mais tarde vai surtar de novo, vai pirar de novo, vai ser um freguês da equipe, a equipe cada pouco vai estar atendendo. Esses não tem muito o que seja feito.
Então, é bem complexo essas questões. Todavia, fazer, né, um primeiro contato é importante. Sendo ineficiente, vítima realmente um quadro psiquiátrico descontrolado, não tem o que ser feito. Está apresentando risco para si e para outros. Então, é feita a contenção física e o transporte. Geralmente, a gente tenta, se tem um familiar junto, pedir autorização dos familiares para fazer a contenção. Porque para quem não conhece a contenção e está vendo pela primeira vez, dá a impressão que a equipe está maltratando o paciente, mas na verdade não. É uma forma de uso de força mesmo, de uma forma moderada e controlada, nos locais certos para não machucar, e sim apenas estabilizar esse paciente. Legal? Kailane, tem alguma pergunta para a gente mandar para esse povo aí, para a gente responder esse povo? Senão, vamos responder aquelas das últimas lives aí que o povo perguntou. Boa noite. Boa noite, Kailane. Jones, como eu te falei, acho que você estava acompanhando aí as perguntas também. A maioria a gente já foi respondendo ao longo da live, né? Uhum. E é um assunto bem complexo, né? Bem complicado. É um assunto que não tem muito o que ser falado, e sim é um assunto que tem muito que agir. Exatamente, né? Então, exige muito a ação, né, das equipes, né? Isso aí vai muito do na hora, né? Na hora. Tipo, 90% é improvisado, na hora. Né? O que a equipe tem visão? O que tem que ser feito? Tem que ser contido? Tem que ser contido. Como que eu vou fazer? Não sei. Se vira, mano. Vai ter que usar ali o que você tem disponível, né? Mas funciona. É verdade. Funciona. Mas vamos conversar com esse povo. Enfim, mas eu achei muito da hora ali o que tu falou de criar esse vínculo, né? Porque muitas das vezes a pessoa tá ali até se sentindo sozinho. Pode ser um preconceito meu pensando nisso. Pode ser. Mas um conforto, né? Porque pra ela chegar num ponto assim, ela tá sem conforto até dela própria, né? Tipo, pensando por esse lado. Muitos, né? Muitos têm essa questão aí de quer chamar atenção. Outros querem apenas um pouco de atenção. Né? E outros realmente não estão bem, né? Muitos não estão bem. Mas existem aqueles que querem chamar atenção, que é uma coisa, e aqueles que precisam de atenção, que é outro quadro. Exatamente, né? Aqueles que querem chamar atenção é difícil de lidar. Dá vontade de... E percebe, né? Percebe na hora. Eu acredito que percebe. A gente, como socorrista, identifica na hora. E tem aqueles que precisam de atenção. Aquele que precisa de atenção, se você der atenção para ele, você ganhou ele. É mágico. Funciona maravilhosamente bem. Agora, aquela pessoa que realmente ela quer chamar atenção, ela não quer nada com nada. Ela quer ferver o caneco, quer fazer bagunça. Quer arrodear 40 pessoas, né? Não. Fica um loucão. E aí o quadro psiquiátrico mesmo, em 90% dos casos, não se tem um controle e não se cria um vínculo. Sim. O que se tem é um manejo daquele mais tranquilo, que você consegue manejar, ou um manejo um pouco mais de uso de força, para aquele que não é colaborativo, que é a contenção física. E aí, como que se faz essa contenção física? Aí o bicho pega, né? Aí cada caso é um caso. Até, na verdade, tem uma pergunta aqui sobre isso. Vocês já usaram algum tipo de anestesia aplicada nas pernas para poder dominar a vítima depois que você já se aproximou e ela está muito agressiva? Não, nós não usamos isso. O APH não faz isso? Não, então. algumas ambulâncias, as ambulâncias alfas têm. Né? Todavia, a vítima tem que ser contida para aplicar a medicação. Sim. Não é um negócio de filme que eu vou chegar correndo e né? pá a seringa ali e aplicar, não. Sim. Tem que ser uma vítima, ela tem que ser contida de qualquer forma para entrar com a medicação. Né? Aí sim você consegue resolver. Fora disso, não. Sim. Mas acho que por enquanto, Jones, assim, de questões são essas. A gente pode partir para aquelas perguntas. Pessoal, eu e o Jones e a Tainá separamos algumas perguntinhas que ao longo das lives, e perguntas bem importantes, né, Jones? Bem interessantes de estar comentando. A gente foi separando e tal, e vamos usar esse momentinho. Então, como a gente também não tem muita pergunta, né? Sim. Para estar respondendo essas. Sim, beleza, Jones? Pode responder. Aí tem gente que está acompanhando e que e tem essa dúvida, pessoas que mandaram essa pergunta e acharam, ninguém me respondeu. E agora a gente vai acabar respondendo vocês aí. Sim. Um pouco atrasadinho, mas vai chegar. Mas vai chegar. Pessoal que também tiver dúvidas sobre o conteúdo de hoje, pode enviar que a gente vai estar respondendo, né, Jones? Sim. Vamos ter mais esse momentinho aqui.
Então, acho que é isso, Jones. Podemos começar a responder. Uhum. Jones, tem uma pergunta aqui. Da Kelly Suelen Almeida dos Santos. E se, no caso da abordagem da vítima, acabar machucando? Olha, como que diz um amigo meu, não tem como fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, né? É verdade. Fazer uma contenção física é difícil, pode acabar machucando. Todavia, a decisão, a tomada de decisão para a contenção física é feita por uma equipe, e não alguém vai dizer, vamos pegar. Não é assim. E também tá valorizando o maior bem ali, que é a vida naquele momento, né? O maior bem que é a vida naquele momento. Por isso que eu falei antes, você faz uma contenção física quando a vítima representa perigo para si e para outros. Sim. Né? Principalmente para si mesma. Então assim, a vítima está em risco. Ela está em risco. Sim. Se eu não conter, ela vai sair correndo no meio da rua e pode ser atropelada. Exatamente, né? Ela pode pegar uma faca e se machucar, ou machucar alguém. Então, talvez um braço machucado, um arranhão aqui, um arranhão ali, ele seja muito melhor do que uma tragédia, certo? Exatamente, então, né? É necessário... só que a tomada de decisão é baseada em vários fatores, né? E por uma equipe, né? Geralmente, quando a gente toma decisão, a gente fala com um familiar, pede autorização para o familiar, pede autorização para o médico regulador do SAMU, via telefone ou via rádio, para que fique registrado o pedido de autorização. A gente relata como que essa vítima está. O médico fala, olha, se for possível fazer a contenção física, pode fazer. Estamos autorizados a fazer a contenção física se for possível. Pedimos a um familiar também, olha, o único jeito da gente levar é fazer a contenção física. Ok, pode fazer. Já temos 2 autorizações, então são 2 pessoas já que tomaram a decisão. Terceiro, o chefe da ocorrência, né, a pessoa que tá liderando a ocorrência, né? O socorrista. O socorrista, né? E o apoio. O apoio. Pode ser uma equipe de socorrista e a decisão vai ser da equipe. Pode ser a equipe mais polícia militar. Entendeu? Entendi. Que já aconteceu, que acontece muito, né? 90% das contenções físicas que eu fiz até hoje foram com apoio da polícia militar. Tá? Então, que geralmente chama a polícia junto, né? Chama Quando a polícia nesses junto, casos, vai chamando exatamente. todo mundo. E aí, a gente conversa com os policiais, eles, sim, tomam realmente a decisão de que é o melhor para a vítima naquele momento, mais decisão da equipe, mais decisão do familiar, mais decisão do médico regulador, e aí sim, são 4 ou 5 tomadas de decisões com a mesma finalidade. E aí sim essa contenção é realizada. Se a gente decidir fazer e o familiar falar que não quer, não tem problema, a gente não faz, a gente passa a responsabilidade então agora para o familiar e sai da cena e não vai fazer o que tem que ser feito. Tá? Isso pode acontecer também. Podemos começar aqui então sobre as perguntas? Vamos responder a pergunta do povo. Então vamos lá. Essas aqui, Jones, as 2 primeiras a gente separou daquelas lives gravadas. Então a gente foi lá olhar. Bora lá, Tem então. mais umas aqui pra baixo, mas essas são 2 as aqui. das lives gravadas. Muito bem. A primeira como faço para realizar a massagem cardíaca em caso de emergência? Massagem cardíaca ou compressão torácica de alta qualidade, também conhecida como RCP, ressuscitação cardiopulmonar, é feita, né, na vítima em parada cardiorrespiratória. Então abordei a vítima, identifiquei que está em parada cardiorrespiratória, vou me aproximar os meus joelhos o mais próximo da vítima, vou chegar na linha do tórax da vítima, então localizar a linha central da vítima, né, vou localizar a ponta do externo aqui, vou medir 2 dedos acima da ponta do externo, vou colocar a parte hipotenar da minha mão forte, que é essa parte aqui, calcanhar da mão também que chamam, em cima dessa parte. A segunda mão vai cruzada em cima e eu vou iniciar então as compressões. Ou seja, eu vou afundar o peito da vítima ali. Na vítima adulta eu vou afundar de 5 a 6 centímetros. Vou realizar compressões em um ritmo de 100 a 120 compressões por minuto, com uma profundidade então de 5 a 6 centímetros no adulto, de 4 a 5 centímetros na criança e de 3 a 4 centímetros no bebê. Tá? A velocidade e o ritmo é o mesmo, de 100 a 120 por minuto, mas a profundidade muda de acordo com o tamanho do paciente. Vou fazer o pedido de ajuda, obviamente, antes de começar,
e na sequência inicio as compressões torácicas. Então me aproximo próximo da vítima, alinho a linha dos meus ombros, né, inclino meu corpo para cima da vítima, alinhando a linha dos meus ombros com a linha central da vítima, então vou ficar na lateral dela, aproximo meus joelhos perto do braço, coloco meus ombros na linha central da vítima, estico os meus braços, né? Os braços devem ficar esticados e com a parte hipotenar da mão no centro do tórax vou iniciar as compressões apenas com o peso do meu corpo e não com a força do braço. E aí vou dar sequência até a chegada do apoio ou até que chegue alguém para me ajudar. Uma vez iniciadas as compressões eu não posso parar, devo realizar até que a vítima volte ou eu não aguente mais ou chegue a equipe para me apoiar. Legal? Nossa, que da hora, né? Massa, né? É louco porque, tipo, nos bebês, obviamente, sempre tem que ser diferente, né? Mas é quase a mesma coisa, só que o cuidado tem que ser, né, totalmente maior. Mas, enfim, posso ler a segunda, Jones? Pode, claro. O que fazer se eu presenciar um acidente de trânsito? Bah! O que fazer se presenciar um acidente de trânsito? Então vamos partir do princípio de segurança de cena. Primeiro momento, presenciei um acidente de trânsito, vou estacionar o meu carro, minha moto, minha bicicleta, não sei, em um local seguro. Me certifico que estacionei no local seguro, vou iniciar a sinalização. Tá? Se a rodovia é de 100 km por hora, vou sinalizar 100 metros para cada lado durante o dia e em tempo bom. Se for à noite ou se for de dia estiver chovendo ou tiver neblina, eu dobro o tamanho da minha sinalização. Sinalizando, pedindo ajuda, tá? Já estou fazendo muita coisa. Sinalizei e pedi ajuda, passei informações corretas, seja local do acidente, próximo a tal lugar, ponto de referência e tal. E que tipo de acidente? Foi um alto, consegui avistar 4 vítimas e tal. Então, vou fazer uma avaliação genérica da situação e vou passar para a equipe de resgate que vai vir atender. Já fiz bastante coisa. Sinalizei, garanti a segurança e pedi ajuda. Se vou iniciar o atendimento ou não, aí vai depender se eu tenho capacidade para isso, se eu tenho equipamento para isso, se eu tenho conhecimento para isso, e começar o atendimento, vou fazer uma triagem e iniciar o atendimento. Mas o ideal é parar em local seguro, sinalizar, garantir que não aconteça um novo acidente, não me expor em risco e pedir ajuda adequada e passar o máximo de informação possível durante esse pedido de ajuda. O resto vai acontecer se você tem capacidade para isso ou não. Legal? Sim. Já vou ler a próxima aqui, tá bom? Bora lá então. A terceira Caiane. Como usar um desfibrilador externo e automático, o DEA. O DEA, desfibrilador externo automático. O desfibrilador externo automático já fala pelo nome, né? Ele é automático, mas na verdade ele é semi-automático. Ele precisa de uma ajuda externa para ser usado. Pois bem, identificado uma parada cardiorrespiratória, né? Assim que o DEA estiver disponível, vamos expor o tórax do paciente e vamos conectar as pás no tórax do paciente. Ou seja, ligo o DEA e conecto o conector no conector do DEA, né? O conector das pás no conector do DEA. E as pás eu vou colocar. Elas são desenhadas, tá? Onde que eu coloco cada uma delas, tem o desenho. Uma vai superior direita, a outra vai inferior esquerdo. Conectado às pás, o DEA vai fazer a leitura. Eu espero ele fazer a leitura. Ele pode ou não indicar choque. Se ele não indicar choque, reinicia o RCP imediatamente. Se ele indicar choque, ele vai pedir um tempo, que é o tempo que ele leva para carregar o choque. Nesse tempo eu vou me certificar que não tem ninguém encostado no paciente, vou afastar todo mundo, afasto o oxigênio se tiver disponível na cena. E aí ele vai dizer, aperta o botão piscante para liberar o choque agora. Aí eu me certifico novamente de que não tem ninguém encostado, aviso que vou ministrar o choque no 3, e aí conto 1, 2, 3 e ministro o choque. Uma vez ministrado o choque, inicia-se a RCP de alta qualidade na sequência. E aí vou só obedecer o DEA, tá? Então é bem fácil, bem simples, né? Ele é para uso de qualquer leigo, não precisa ter nenhum treinamento específico para isso. Basta saber ouvir e obedecer a comandos. Você pegou o DEA, ligou, pegou as pás na mão
ele vai falar, conecte as pás no tórax do paciente. Você olha lá as pás, tá lá o desenho, aonde vai cada uma delas. Colou no tórax do paciente, ele vai avaliar, você vai só observar. Se ele indicar o choque, indicou o choque, você vai falar para todo mundo se afastar, vai esperar ele mandar pressionar o botão piscante para liberar o choque, certifica que não tem encostado, não tem ninguém tocando no paciente, libera o choque. Pronto, reinicia a RCP. Se ele não ministrar choque, ele vai falar, reinicie a RCP imediatamente. Aí você reinicia novamente. Super tranquilo. Um equipamento feito para leigos utilizarem de boa. Esse é aquele que fala, afaste, brum, assim na pessoa? É tipo isso. Afaste do paciente. Eu não sabia que era esse, que da hora. Mas é assim, aquele que o médico usa, que ele encosta as pás no tórax do paciente e ministra o choque, é o cardioversor. Ah, tá, então não é esse. Não é o DEA. O DEA, ele é colado às pás, mas ele fala, afaste do paciente, analisando o ritmo cardíaco, aperte choque recomendado. E aí... aperte o botão piscante para liberar o choque agora. Aí você certifica, né? Avisa todo mundo afastado, todo mundo. Vou ministrar o choque no 3. 1, 2, 3 e pô! Ministra o choque. A vítima recebe a descarga e aí para aquela atividade elétrica bagunçada e reinicia a RCP de alta qualidade. Agora acho que já vamos para a última. Vamos? E o que posso fazer para ajudar alguém que está se engasgando? Você não vai ver quando a vítima está se engasgando, tá? Quando você perceber, a vítima já está engasgada, tá? Aí temos duas condições. É o engasgo parcial e o engasgo total. No engasgo parcial, embora com dificuldade, mas a vítima respira ou fala ou o ar passa. Embora com dificuldade, ela está respirando. Nesses casos, transporte para o hospital ou pedido de ajuda e aguarda no local, acalma a vítima e espera o socorro chegar. No engasgo total, existem várias manobras. As utilizadas hoje, né, que seguem o protocolo do PH-TLS, é a manobra de Heimlich no adulto e a manobra do capotamento no bebê. No capotamento no bebê, você vai posicionar ele em cima da tua mão, apoiar a tua mão em cima da tua perna, realizar 5 golpes nas costas, gira esse bebê, sempre mantendo a cabeça dele com a cabeça mais baixa que o corpo, posiciona em cima do outro antebraço, em cima da outra perna, realiza 5 compressões no centro do tórax e reinicia os tapas do capotamento. Vou fazer essas manobras até que esse bebê desengasgue ou ele entre em parada cardiorrespiratória, que é quando ele perde os tônus musculares, ele fica molinho. Então eu paro e começo a tratar essa condição como uma parada cardiorrespiratória, realizando o protocolo de RCP. Se for no adulto, manobra de Heimlich, pego esse paciente, essa pessoa, giro, me posiciono atrás dele, localizo a cicatriz umbilical, ou seja, o umbigo da vítima, posiciono a minha mão forte na altura do umbigo, com a palma voltada para cima, fecho e giro. Coloco o dedão encostado na barriga da vítima, vai ficar na posição exata que é na boca do estômago. A mão fraca vem por cima, encaixo, abraço a vítima pelas costas e faço um movimento de gancho para dentro e para cima, empurrando o diafragma contra o pulmão, fazendo com que esse pulmão receba uma pressão externa, jogando o resto de ar que tem dentro do pulmão rapidamente pela via aérea, expelindo o objeto para fora. Tá? Na gestante é a mesma manobra, só que em vez de ser em cima da barriga, a gente faz no tórax, tanto na gestante quanto no obeso. Agora é uma compressão torácica para desengasgo e não a compressão abdominal, ou também conhecida como manobra de Heimlich. Só que no gestante e no obeso, em vez de ser na boca do estômago, é feito no centro do tórax. Bem tranquilo, desengasgou, chama o socorro, leva para o hospital de qualquer jeito, tem que ser levado para o hospital para ser reavaliado. Legal? Certo, então, Jones. Eu acho que hoje era isso, então. Acho que hoje era isso? Isso aí. Muito bem. Galerinha, falamos então sobre alguns casos psiquiátricos, conversamos um pouquinho sobre as abordagens, as contenções físicas, relembrando que o certificado que você vai solicitar da aula, a partir do que você efetuar o pagamento, você tem 10 dias, tá? A equipe tem 10 dias para confeccionar e enviar ele para você, ok? Então tenha um pouquinho de calma. Assim que a equipe conseguir confeccionar, eles vão enviar para você. Fica tranquilo, você não vai perder não, tá bom? É isso então por hoje.
Até na próxima Deixa eu só quinta. te fazer mais uma pergunta. Faça que mais eu uma vi pergunta. Aqui, da Celina. Ela pediu: se eu cair de paraquedas em um acidente e não estiver no trabalho, tipo, exercendo a função de socorrista lá, eu posso salvar a pessoa se ela estiver machucada? Pode, você não está atuando como socorrista, mas você é um socorrista, então você está na condição de leigo treinado, você sabe o que tem que ser feito, mas não está de trabalho. Na verdade, você não pode, você deve atuar. Tá? Você deve atuar, você é socorrista, você deve atuar, ok? Deve sim fazer a abordagem e ajudar o máximo que você puder. Aí você vai conhecer o protocolo, você vai fazer a sinalização, garantir a segurança, fazer o pedido de ajuda e iniciar o protocolo de atendimento já por saber o que está fazendo. Entendi, Jones. Eu acho que era isso, então. Show! Galera, até na próxima quinta, nesta mesma hora, nesse mesmo canal. Isso aí, conto com vocês. Show! Valeu, Kai! Galerinha, até na próxima. Valeu!